pessoal! Para quem não me conhece, eu sou a doutora Tassiana, eu sou psicóloga clínica, eu estou atendendo somente online por conta da pandemia. Eu sempre deixo aqui embaixo na descrição os links para quem tiver interesse em atendimento online e também se tiver alguma dúvida e quiser entrar em contato comigo. Hoje eu vou falar sobre a fobia social ou transtorno de ansiedade social e também vou explicar a diferença sobre esse transtorno e a timidez. A fobia social, ela se caracteriza por um medo ou uma ansiedade intensa de avaliação negativa em algum contexto social. Então essa pessoa, ela tem muito medo do julgamento do outro, de uma avaliação negativa do outro. Então qualquer situação que aquela pessoa saiba que ela vai ser observada ou vai ser avaliada de alguma forma, ela já fica com uma fobia, com um medo muito intenso. E ela já começa a pensar de uma forma negativa. Então, sempre ela começa a achar que aquelas pessoas vão avaliar ela de uma forma ruim, vão achar que ela não é boa o suficiente, ou que ela não vai conseguir realizar aquilo que ela quer, que ela é estúpida, né? Então, ela sempre vai achar que o outro vai olhar dessa forma ruim. E isso gera uma grande ansiedade. E mesmo antes de ela entrar nessa situação, ela já começa a ter uma ansiedade antecipatória. Então, só de ela pensar que ela precisa estar em um lugar em que vai ter muitas pessoas, né, e que vão avaliar, ela já começa a ter essa ansiedade, esse medo, né, muitas vezes até sintomas físicos, e ela tenta evitar essa situação. Mas quando ela não consegue também evitar, e ela tem que estar ali naquele contexto social, isso gera também uma ansiedade, um medo muito intenso, até um pânico, e causa sintomas físicos, né? Como, por exemplo, ela pode ficar com um rubor, né? Então, ela fica avermelhada no rosto, ela pode sentir tremor, taquicardia, suor ou até tontura, achar que vai desmaiar. E esses sintomas físicos, eles são naturais, porque quando a gente fica ansioso, quando a gente acha que está numa situação de perigo, o nosso corpo, ele traz essa defesa, né? Então, a gente acaba tendo esses sintomas. Só que essa pessoa, ela acaba olhando para uma situação como muito perigosa, né? E muitas vezes essa situação nem é perigosa dessa forma, né? A maneira como que ela vê é irreal, né? E muitas vezes muito maior, né? Muito mais catastrófica do que realmente é. Então, isso acaba sendo ruim, essa interpretação negativa que ela tem dessa situação. E aí, quando ela sente esses sintomas físicos, ela acaba ficando mais ansiosa ainda, porque ela acaba ficando também com medo do julgamento das outras pessoas em relação a esses sintomas. Então, por exemplo, ela fica achando que as outras pessoas estão percebendo, ela tá muito vermelha, ela tá suando, tá tremendo, às vezes fica até com dificuldade de pegar alguma coisa na mão, né, algum papel, para as outras pessoas não perceberem que ela tá tremendo, e aí ela fica achando que os outros podem estar rindo, podem estar achando que ela não é capaz, e muitas vezes esses sintomas, eles estão muito maiores para ela mesma, né, porque ela tá sentindo aquele taquicardia, aquele suor, mas às vezes as pessoas que estão vendo, elas estão achando que essa pessoa está um pouco nervosa, um pouco ansiosa, mas não estão pensando nada além disso. E aquela pessoa já está pensando que o outro está avaliando de uma forma muito ruim, né? Então, aquilo acaba gerando mais ansiedade ainda e muitas vezes paralisando aquela pessoa, né? Prejudicando muito essa pessoa em várias áreas da vida dela, né? Tanto na vida, né, social, com amigos, né, com a vida afetiva, na vida acadêmica e também no profissional. E alguns exemplos, né, de pessoas que têm fobia social, né, de situações que causam uma fobia para elas, é que a pessoa que tem essa fobia social, ela tem uma dificuldade muito grande em iniciar ou manter um contato com as pessoas, né, ou muitas vezes conversar com pessoas desconhecidas. Elas também têm um medo muito grande de comer ou beber na frente dos outros, muitas vezes até de assinar algum contrato, né? Então elas acham que as outras pessoas vão ficar avaliando a forma que elas comem, o que elas bebem, né? E muitas vezes elas até evitam isso por medo dessa avaliação. Também elas ficam com muito medo, né, de apresentar algum trabalho, fazer alguma palestra, ou então de opinar sobre algo, né, que ela não gostou ou que ficou satisfeita, às vezes até de fazer alguma pergunta na aula. Ela também tem muito receio de ir em festas,
né? Porque muitas vezes, né, principalmente quando tem muita gente, ou então quando as pessoas já estão na festa, né? O fato dessa pessoa chegar e as pessoas já estarem sentadas, ela pensa, a hora que eu entrar, as pessoas vão todas olharem para mim. Elas vão começar a achar, olhar para mim, achar que eu tô vermelho, achar que eu tô com vergonha, ou então a pessoa começa a achar que ela vai tropeçar, ou se alguém for cumprimentar ela vai falar alguma besteira. E também uma outra situação é de entrevista de emprego. Na entrevista de emprego, essas pessoas têm muito receio também de não conseguirem se sair bem, ou de achar que as outras pessoas estão falando bem e ela não vai conseguir, começar a gaguejar, começar a ficar com muito medo. Então, esse prejuízo é muito grande. E aí é que vem a diferença entre a timidez e a fobia social. Porque a timidez, ela é um traço da personalidade e ela pode ter até algumas características em comum, né? A pessoa que é tímida, ela também tem um receio muitas vezes de entrevista de emprego, de falar em público, né? Então ela também tem esse certo receio. Mas só que a diferença é que a pessoa tímida, ela tende a não evitar tantas situações e não causar um prejuízo tão grande. Então, por exemplo, uma pessoa que é tímida, se ela for convidada, por exemplo, para uma festa, ela pode até chegar nessa festa e não ser extrovertida, conversar com todo mundo, ela pode até ficar mais no canto dela, mas ela vai ter muitas vezes uns 2, 3 amigos, ela vai conversar muitas vezes com esses amigos mais próximos, ela vai se divertir da forma dela, da maneira dela e não vai trazer um prejuízo muito grande para ela. Agora, uma pessoa que tem uma fobia social, muitas vezes ela até evita. Muitas vezes a pessoa liga para convidar ela para uma festa e ela fala assim: ah, não, eu não vou, eu tô doente, ou então inventa algum compromisso só para não ir. E se ela vai, muitas vezes ela se isola ou fica, né, com essa fobia, com esse medo, essa ansiedade muito grande, né, gerando esses sintomas físicos, né? Uma outra situação é na questão, por exemplo, de entrevistas de emprego. Uma pessoa tímida, ela pode até ficar um pouco mais quieta ou mais receosa, mas ela consegue muitas vezes ir lá, consegue um emprego, falar sobre si mesmo, né? Então ela tem uma vida profissional, uma vida com amigos, né? Com um namorado, né? Um relacionamento, diferente de uma pessoa que tem fobia social, que muitas vezes ela não consegue nem passar na entrevista, ela nem vai, né? Muitas vezes não tem muitos amigos, se isola, não consegue ter um relacionamento. Então, para ser um transtorno tem que ter um prejuízo. O que não significa que uma pessoa que é tímida não possa vir a ter uma fobia social. Se for uma insegurança que ela vem trazendo e isso for aumentando e tendo um prejuízo, pode vir a se tornar, né, uma fobia social, mas só pode ser caracterizado como um transtorno, como uma fobia, se trazer um prejuízo para essa pessoa e um sofrimento, tá? E as causas da fobia social podem ser biológicas, genéticas, né? Ou psicossociais, que são ambientais. Então, depende muito do ambiente que essa pessoa, né, viveu, dos traumas que ela já teve, das crenças dela, né? Porque a pessoa que tem uma fobia social, muitas vezes tem uma baixa autoestima muito grande, né? Tem uma visão de si muito ruim, então ela acha que os outros são melhores, que ela não é capaz. Então, por isso que é muito importante prestar atenção, né, no que aconteceu, quais são as crenças que vieram, né, como que essa pessoa se enxerga, e isso pode causar a fobia social. Então, na psicoterapia, né, com a terapia cognitivo-comportamental, a gente trabalha nesse foco, né, dos pensamentos disfuncionais, das crenças negativas de si mesma, a interpretação errada que ela tem das situações de si, do mundo, né? Então é trabalhado para que ela tenha uma nova interpretação, muitas vezes com a exposição gradual, né, diante daquilo que traz uma fobia para essa pessoa. É claro que tem que ser feito aos poucos, por isso que é importante ser feito com um profissional, né, para que essa pessoa realmente com o tempo comece a perceber aquele medo, né, aquilo que ela tem como algo muito grande de uma forma diferente. E também é trabalhado com essa pessoa habilidades sociais. Então, é feito um trabalho para que ela consiga entender suas potencialidades, né? Consiga interagir melhor nos ambientes sociais, consiga aceitar aquilo que ela tem dificuldade e olhar como uma forma de aprendizado. Então, é trabalhando bastante essa habilidade social, tá? E se você se percebe com uma fobia social, não deixe de buscar a ajuda de um profissional, ok?
Então eu espero ter ajudado. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Curte, comenta, compartilha para que outras pessoas também tenham conhecimento sobre o assunto e se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber os meus próximos vídeos. Se tiverem novas sugestões de vídeos, também podem deixar aqui embaixo nos comentários, tá bom? Eu agradeço e até mais!